relatório tem um time AAA, que é o Flamengo. Qual que é o segredo do Flamengo? Mas foi feita uma reestruturação de passivos, foram feitos cortes de custo, trabalhou-se melhor a marca, então as receitas foram crescendo. O EBITDA do Flamengo é maior que a receita de 15 clubes da Série A. Olhando o relatório com todos os clubes da Série A, geral, assim, como é que você vê o futebol brasileiro hoje? Estamos muito melhores do que há 5 anos. Tem clube que tem dívida, o Flamengo, o Palmeiras hoje, de aquisição de atleta, dívidas altas, mas estão olhando para o futuro. Eu estou pagando dívidas que, assim, para hoje, para amanhã e para daqui 3, 4 anos. O Corinthians, os clubes com muita dívida renegociada, estão pagando o problema do passado. Quando os clubes realmente podem quebrar? Associação, assim, tem dificuldades em quebrar. Se fossem empresas, vários já teriam quebrado ao longo dos últimos 10 anos. O que acontece é que ele vai asfixiando, ele vai perdendo capacidade esportiva. Se você tivesse que citar um clube, né, do relatório inteiro, dos 20 clubes da Série A, um clube como o mais comprometido financeiramente, com a situação financeira mais complicada. Eu acho que é o... Está valendo! Começa mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de todos os assuntos envolvendo esportes e finanças. E hoje é um dia muito aguardado por mim, porque falaremos do relatório do Convocados. É simplesmente a análise financeira de todos os clubes do futebol brasileiro. Como é que tá seu time? Tá endividado? Tá nadando em dinheiro? Vamos falar sobre tudo isso hoje nesse bate-papo muito especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Colaneri, apresentador desse podcast, e ao meu lado está Thiago Salomão, do Market Makers, idealizador do Sports Market Makers, para mais esse bate-papo. Thiago, preparado? Preparadíssimo, 310 páginas de conteúdo bem divertido, né? Brincadeira de adulto, né? Ficar lendo tantos números, mas, pô, muito legal. Peguei aqui uma mini cola aqui, mas acho que esse papo, quando a gente começar a descambar para os times de futebol, vai virar quase que uma mesa redonda do... Eu vou ser o Avalone, vou ser o Chico Lang, né? O corintiano e palmeirense aqui, okay, fazendo a paródia desse... Estamos com 2 convidados aí que, bom, nem precisa falar que sabem tudo, porque fizeram o relatório. Né? Não é que sabem, eles fizeram o relatório. Um deles é um dos fundadores da Outfield. Lucas De Paulo está aqui conosco. Semana passada a gente teve o Pedro da Outfield. Hoje é o Lucas, que também participa da elaboração do relatório do Convocados. Lucas, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Sports Market Makers. Mais uma vez um prazer estar aqui, contribuindo. E acho que com essa fera agora, né? Então acho que falar sobre o relatório, como tem um pessoal aqui da nossa equipe fala, é a Disney da vida real, né? Então... Vamos debruçar aí em todos os capítulos. Perfeito, Lucas. E a fera, o craque, é ele, César Grafietti, economista renomado, já está com relatórios há 15 anos, né, o Convocados? 15 anos. 15 anos de relatório, e vocês vão entender um pouquinho do que é isso hoje, que, assim, para quem gosta de futebol, para quem quer entender como está o seu clube, é imperdível, episódio imperdível. Então, César, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente imagina a correria que você tá, né, com o lançamento agora do relatório, mas arrumou um tempo para vir aqui. Seja muito bem-vindo ao Sports Market Makers e obrigado por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, enfim, com o Lucas que ajudou a fazer o relatório também, a Outfield também é parte desta construção, com o Thiago, que para quem não sabe, foi um dos primeiros caras que me entrevistou ao vivo, né? Em outra casa. Devia ter cobrado um royaltyzinho ali lá pra você ter uma ideia, assim, era o Thiago e no mesmo dia o PVC, o Calçade, é do mesmo nível. Então, assim, a gente tá falando de alguém aqui que entende. Eu acho que a gente vai conseguir bater um papo legal aqui. E já que você lembrou disso, eu vou agradecer, porque a primeira vez que a gente falou do relatório foi 2016, 2015, 2016, Palmeiras em 2014 quase caiu. 2015 pra frente... Tá vendo? Virou, olha só, deu sorte. Bom presságio. Que tenha mais relatórios, que tá dando sorte pro Palmeiras ali. Mas bons tempos, né? Foi bem bacana. E o Grafietti conseguiu a agenda também, porque não mora no Brasil, né? Agora tá morando em Portugal. Até é legal contar, né, Grafietti? Além do Convocados, o que mais você faz, e como você chegou até esse trabalho, né? Porque você não chegou no mercado financeiro falando, vou fazer um relatório de futebol. Não, muito pelo contrário. Bom, eu tenho... Não parece, mas tenho já mais de 30 anos de mercado financeiro. Fui
foi da área de crédito do Itaú BBA, foi superintendente de crédito lá, cuidava de um monte de empresas e um monte de setores. Um belo dia, eu vou contar rapidinho a história de como nasceu o relatório, nem todo mundo sabe. Um belo dia, tínhamos efetivado um trainee, virou analista júnior lá e tal, e uma semana depois ele falou, tô indo embora. Eu falei, caramba, como você vai indo embora? Arrumou uma vaga para você, você tá indo embora? Então, e nós já como analistas, cada um fazia a análise do seu time. Pega o balanço, sai ali, aqueles balanços horrorosos, saía, cada um fazia, e depois sentava e ficava batendo papo. A gente falou, então antes de ir embora, compila isso aqui. Ah, tá bom. Então ele compilou, o rapaz fez até um trabalhinho bacana, compilou, tal, não sei o quê, juntou, falei, bacana, legal, a gente ficou discutindo em cima do material, e óbvio, né, esse material vazou. Aí um belo dia liga um jornalista, o Emerson Gonçalves, lá do Globo, eu queria falar com quem fez o relatório de futebol. Relatório de futebol? Que relatório de futebol é esse? Aí sai, corre pra lá, corre pra cá, aí descobrimos que esse relatório tinha vazado, que era um compilado, né, no relatório. Aí saiu na imprensa e tal, eu fui lá, dei entrevista, porque eu falei, bom, você que toca esse negócio, vai falar sobre isso. Aí eu falei, bacana, deu certo. E o cara da comunicação, um cara bacana, o Rui, ele falou, vamos fazer esse relatório? Você topa fazer? Eu falei, tá bom, eu vou encaixar aqui no meu dia a dia. E o primeiro relatório oficial saiu em novembro do ano seguinte. Vocês terem ideia, o balanço sai em abril, tinha que encaixar aqui, um balanço ali, junta, para um tempo. Aí o segundo já saiu em outubro, o terceiro, e aí foi ganhando. Eu falei, bom, agora eu vou fazer um negócio direito, não é só juntar balanço. Aí eu comecei a fazer, montar, criar todas essas lâminas que tem aqui, essas informações, e cada vez mais virou um produto. E aí, por conta disso, na época o Itaú BBA até adorava o material, porque ele falou, pô, isso aqui dá uma bela repercussão, né? Cria um valor para a marca e ficou. E aí, com o tempo, juntamos aqui com a Altis e com o Galápagos, e agora tem um documento que virou um documento sem falsa modéstia, um documento que todo mundo olha, todo mundo acredita, todo mundo confia. Não, então essa só acho que é a para parte chancelar bacana. isso, a gente está gravando numa quarta-feira, agora são 9h e pouco da manhã. A divulgação do relatório foi ontem. E hoje de manhã, entre o evento ontem do lançamento e hoje vir gravar, já 2 grupos de WhatsApp já estavam comentando sobre o relatório, 300 páginas, né? Então imagina o pessoal do mercado financeiro que adora ficar consumindo coisa e o mercado não tá tão fácil, né? Então para querer ler ali realmente tá bem legal. Além do Convocados, você também... Então, além do Convocados, hoje eu tenho o Convocados, que tem 2 braços, né? É uma consultoria de gestão e que ajuda investidores a entender o mercado. A gente já fez alguns trabalhos interessantes aqui, tem vários, mas o mais conhecido foi ajudando o Bahia a entender o que seria o caminho para uma SAF, e auxiliando ali, não na negociação, mas a educar, de certa forma, o sócio do Bahia de que era um caminho necessário. Tem vários outros nessa linha, e aí criamos um braço de gestão especificamente. Então nós montamos um fundo que teve a primeira rodada de captação em Portugal, e com esta captação nós compramos um clube em Portugal na 3ª divisão. O objetivo é seguir com as próximas séries de captação para comprar um clube na França, um clube na Itália, um clube na Espanha e, quem sabe, um clube no Brasil. Então é um projeto onde nós tocamos ali o dia a dia desse clube e a construção desse MCO brasileiro na Europa. E além disso ainda cuido de imobiliário, agro, presto consultoria para o Itaú, para a EQI, para um monte de gente que eu acabo continuando no mercado. A gente nunca sai do mercado, né? Mas a consultoria é no mundo de crédito, não de necessariamente crédito, de futebol. Isso. Aí é um outro lado aqui, um resquício ainda da minha carreira que não deixo de fazer. Legal. Maravilha, Cesar. Então, antes da gente começar realmente o papo, já vou fazer aquele pedido obrigatório de começo de episódio. Já deixa o like, que com certeza você vai gostar. Escreve nos comentários qual que é o seu time de coração. A gente quer muito conhecer um pouco mais a nossa audiência. E comenta o que você achou da análise do seu time. Siga nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, que diariamente a gente posta conteúdos sobre o mundo de esportes e finanças. Já queria fazer a primeira pergunta para o Cesar. Até para o pessoal entender, quem vai nos acompanhar, a gente vai analisar a saúde financeira dos clubes, para o pessoal entender, basicamente, o que é estudado nesse relatório? Quais são os dados que vocês analisam? Tem uma classificação depois dos times, né? A, B, C, D, enfim. O que basicamente vocês analisam para chegar nessa nota final? Bom, vamos lá. O relatório tem 3 grandes partes, digamos assim, né? Então, primeiro tem uma contextualização sobre números de clubes no país,
clubes femininos, clubes profissionais, clubes empresa. Quando a gente criou ali, tem um documentozinho ali, um inicial, para todo mundo entender o panorama do mercado. Depois tem a parte financeira, onde eu analiso os balanços dos clubes, dados de balanço. Balanços que todos os clubes são obrigados a publicar. Então, eu faço uma análise completa de toda a Série A, e eu gostaria muito de fazer de Série B, de Série C, mas aí você não encontra balanços, né? Da Série B encontra metade, quando muito, da Série C 3 ou 4. Então, a partir desses números, eu faço as análises como se fosse uma análise financeira de qualquer área de research, de qualquer área de crédito, enfim, é uma análise de destrinchar aquele balanço, né? E transformar em algo que seja capaz de ajudar o torcedor a entender a realidade do seu clube. Então, ali trata receita, trata custo, trata investimento, trata dívida, especialmente, e aquela nota, aquele rating, na verdade, ele nasceu, eu fui contratado pela CBF há uns 5 anos para desenvolver o modelo de fair play financeiro no Brasil. Então, naquele momento, a situação do futebol era tão mais complicada que eu optei por um caminho de, olha, precisamos organizar aqui e definir primeiro qual é a característica, a qualidade de balanço dos clubes. E eu montei uma espécie de um rating, que era uma nota de cada clube que eles precisavam atingir o mínimo necessário. Obviamente, né, futebol brasileiro, foi o processo, metade dos clubes gostou e outra metade, até com dirigentes que todo mundo acha que são dirigentes profissionais, né, qualificados no mercado, bombardearam, dizendo isso aqui não presta, não serve para nada, isso aqui não vai... Provavelmente eles não tiveram um rating bom. Não, tinha um deles, eu não vou citar aqui, obviamente, que isso era portas fechadas, mas assim, um time organizado, sem dívida, que era o cara que devia estar defendendo isso para continuar crescendo. E aí você percebe que nem todo dirigente, por mais que ele pareça esclarecido, ele é esclarecido. Né? Então, e aí, a partir deste documento que eu criei o rating, que virou o rating convocados, que é uma ideia assim, como é que o balanço se transforma e se traduz num número, né? Numa nota. Então a gente olha e fala, esse balanço é bom, é ruim, e ali ele tem basicamente três itens, né? O item de desempenho, né, de performance, o quanto sobra de dinheiro, o quanto se gasta de dinheiro em relação à receita, um item de dívida, qual o tamanho e a proporção dessa dívida em relação à receita, e aí algumas granularidades ali, mas esse é o conceito, e um item de investimento. O time está investindo dentro do que ele é capaz, ou ele está extrapolando e isso vai virar um problema na frente, é quase um item de percepção de futuro. E aí você combina, tem uma série de combinações ali e vira um rating como qualquer empresa de mercado de crédito tem ratings de risco. Então não é exatamente o rating de risco, mas é um rating assim, esse balanço é um balanço mais equilibrado ou menos equilibrado. É um pouco essa a ideia. E aí depois tem a área no relatório tem a parte toda de consumo, quem faz é o Rafael Plastina, que tem a Sport Track, e ele mapeia e avalia o consumo do torcedor, a relação do torcedor com o seu clube e com o esporte, como ele consome o esporte, como ele reconhece as marcas que estão no esporte, e a parte da Outfield que fala de investimento. Então, nesse ano teve liga, teve MCO, teve negociações, então teve uma série de assuntos que aí, no fim das contas, você tem um relatório que aborda todas as partes, digamos assim, do mundo do futebol. Lucas, só para não passar batido, MCO, ou MCO, né, como alguém me não, falou. pode ser MCO, vai. Agora a gente usa né? tudo o termo em inglês na Faria Lima, né? Ontem a gente foi semi-criticado por usar tanto termo em inglês, né? Então acho que a gente também tem que traduzir um pouco. Até acho que faz parte um pouco do nosso processo educar um pouco o consumidor em geral. A gente estava até antes de entrar no ar aqui falando de calibragem de expectativa, né? Tem até um dos gráficos aqui que eu quero entrar um pouco mais em pauta hoje, que a gente não teve tempo de falar ao longo da semana, mas como que essa educação da torcida como um todo, e todos os stakeholders, né, os próprios diretores de futebol, quem comanda o futebol como um todo, precisa passar por uma educação para a gente ter uma discussão um pouco mais elevada, né? Então, acho que parte da gente traduzir um pouco os termos em inglês da Faria Lima, eu acho que é parte desse processo para uma educação um pouco mais saudável. Então explica o que é MCO para quem está assistindo ou aqui. MCO, tanto faz. É o Multi-Club Ownership, que são esses grandes grupos globais, né, que possuem mais de 2 clubes ao redor do mundo e que, em alguma medida, devem chegar no Brasil com mais força, né? A gente tem 125 grupos globais destes que possuem mais de 2 grupos, né? A gente sabe que a gente estava conversando ontem sobre isso também. Deve haver mais desses grupos surgindo para o ano que vem, então esse número sempre vai ser atualizado. No Brasil, a gente tem só 6 grupos desses, entre eles
própria Eagle, né, que comanda o futebol do Botafogo hoje, a 777, que vivendo um grande limbo no Vasco agora, né, o Grupo City, né, com o Bahia, o Red Bull com o Bragantino. Então, a gente tem visto alguns MCOs muito grandes, né, porque esses grupos que eu citei aqui possuem mais de 3 times ou clubes ao redor do mundo. Mas a gente vai ver mais novas modalidades de MCO, né? Acho que o MCO que o César está construindo na Europa é um MCO brasileiro, né? Começando na Europa e que, porventura, pode vir para o Brasil no futuro. Até, já que a gente entrou nesse assunto, não é tanto do relatório, tem alguma diferença do MCO que você está fazendo lá na Europa, César, com o MCO vai pegar o mais famoso, aí, o próprio City, ou até o Eagle do John Textor? Eu não sei se tem. Conceitualmente é a mesma coisa, né? Acho que do nosso lado, de tanto trabalhar com consultoria e entender o futebol por dentro, tem lá, a gente tem o Rodolfo que instalou a Red Bull aqui no Brasil. Antes de ser esta Red Bull Bragantino, ele que montou, ele participou da construção de um MCO que é um dos mais conhecidos do mundo, mais sólidos. Tem o Roque Júnior que não dispensa comentários, especialmente para um palmeirense. É uma figura incrível e que entende muito então, de gestão, já teve clube, enfim, a gente tem uma estrutura ali de gente que conhece futebol profundamente. O que nós fizemos foi, tá bom, como é que a gente estudou um pouco, como é que são os MCOs que estão se conformando no mundo? Tem muito coisa que vai acontecendo ao acaso. Comprei um clube aqui, eu compro um outro lá, depois eu preciso de um clube cá. Qual o conceito, qual a ideia? Então, às vezes nós nos pegamos com MCOs que pareciam completamente amalucados, né? O cara tem um clube na Austrália, um clube na Itália, depois tem um clube na terceira divisão da Espanha. Aí nós desenhamos alguma coisa mais estruturada, digamos assim. Quais são... O futebol você ganha dinheiro com 2 coisas, né? Sendo agente de atleta e sendo atleta. Então assim, tem que ter aqui, no nosso conceito, ganhar dinheiro com futebol comprar o clube embaixo, levar para as primeiras divisões e vender depois. No meio do caminho você faz o quê? Vende atleta. Como é que eu vendo atleta? Eu preciso saber de onde que ele vem, para onde que ele vai. Então vamos criar o quê? Os backbones de transferência. O cara vem do Brasil, vai para Portugal e se adapta fácil? Legal, então eu preciso ter essa ligação. O cara sai da França, da África e vai para a França porque tem uma facilidade? Legal, isso aqui é outro caminho. O cara sai dos Balcãs e lá do norte da Europa e vai para a Itália, valoriza e vende, olhando todo mundo sempre os mercados mais ricos. Então tá bom. Nós criamos esses desenhos, então nós precisamos ter um clube aqui e uma captação ali. Um clube aqui e uma captação lá. E, montamos a estrutura. Agora, passo a passo, vamos fazendo essas movimentações, criando um grande grupo de scouts, né? Que é o segredo desse mercado hoje em dia. Então, nós já temos essa estrutura Brasil, Portugal. Nós temos já uma equipe, acho que nem todos os clubes no Brasil têm uma equipe como a nossa de 5 scouts. E nós temos o melhor sistema de scout do mercado. Claro, o Roque conhece a turma e tudo mais, a gente consegue saber o que é melhor, como consegue esses sistemas. Então nós investimos muito nisso porque nós conseguimos encontrar, nós temos 2 jogadores com contrato longo que assim, já dá com 1 ano de mercado, já dá para fazer um dinheiro vendendo, porque nós vamos buscar um cara lá em Guiné-Bissau, nós vamos buscar um brasileiro que foi seleção brasileira, que estava perdido lá na Espanha, jogando num clube B, reserva, vamos buscar o menino. Então assim, a gente consegue fazer isso e vai criando aqui uma musculatura. Essa é um pouco da ideia, diferente de alguns fundos que o cara sai comprando, eu preciso crescer, preciso fazer um IPO e depois me livrar desse negócio. A mentalidade mais americana do investimento. Posso fazer uma pergunta que essa é super específica e a gente aborda pouco. A tese do MCO, você está falando que a gente compra um clube numa divisão, terceira divisão, quarta divisão, e pode vender ele na segunda divisão, na primeira divisão, e a gente ganha no incremento do equity ali dentro. Você acha que é possível nos próximos anos a gente ver alguns clubes, alguns investidores ganhando dinheiro na distribuição de dividendos? A gente sabe que, a gente fala, é muito caro fazer futebol, né? E quando a gente analisa o relatório, a gente vê que o EBITDA recorrente de grande parte dos clubes ele é negativo, e quando a gente vai para o EBITDA total, a gente já vê uma área um pouco mais azul ali, né? Então, a gente sabe que o modelo de negócio hoje no Brasil e no mundo em geral, ele não é um negócio para distribuir lucro. Mas você acha que os próximos investidores, quando a gente vê, em outra medida, o Flamengo publicando 400 milhões de lucro, né? O Palmeiras já publicando lucro mais alto, você acha que é possível a gente ver ativos ou investidores ganhando dinheiro com lucro, ou a gente vai ver o upside só no equity?
Bom, primeiro aquela conversa que a gente já teve no relatório, na apresentação ontem. O futebol não é uma atividade para dar lucro. Cada real que você tem, cada dólar e euro de lucro que você tem é $1, um euro a menos que você deixou de pagar de salário, então você foi menos competitivo. Claro, a gente está fazendo aqui de uma maneira bem grosseira esse conceito. Então, lógico, e obviamente você não pode trabalhar com prejuízo, com aumento de dívida e tudo mais. Esse ponto acho que depende muito do tamanho do clube. Essa questão da expectativa que a gente estava falando fora do ar, e por que também a gente escolhe a Europa? Porque o torcedor não vai... O torcedor do Manchester United reclama muito dos Glazers porque tem uma dívida lá que todo ano paga dividendo, juros, porque é para colocar dinheiro no bolso deles. 20, 30, 40 milhões de libras, mas o cara quer que isso seja investido, porque é um clube que precisa ganhar. Se eu tenho uma estrutura de clubes médios, onde o cara sabe que o melhor desempenho dele é chegar na primeira divisão, permanecer na primeira divisão, e eu consigo criar alguns triggers de, tá bom, se eu vender um atleta acima do meu orçamento, eu vou distribuir dividendo, eu acho que vale, mas tem que ser pontual. Eu não posso tirar da operação, eu acho. Né? Você não pode tirar da operação, porque a sua operação ela tem que trabalhar sempre para você ser o mais competitivo possível. Então, se você criar algumas regras, aí também dá para criar outras, né? Eu fiquei pensando até numa conversa que eu tive com um cara que queria abrir capital, falei, como é que eu tiro dividendo? Eu falei, bom, tem que criar regras. Você foi campeão 3 anos seguidos, você conseguiu vaga na Libertadores 3 anos seguidos, você conseguiu desempenho e você gerou o resultado, então você consegue convencer o seu torcedor, ou ele não vai ficar tão ruim para o torcedor de que, eu estou tendo desempenho, mas eu quero um retorno financeiro para o desempenho que eu estou te entregando. Então, assim, dá para criar algumas coisas, mas quanto maior for o clube, quanto mais pressão da torcida e da imprensa, pior é. O dia que você divulgar que o Flamengo pagou 20 milhões de reais de dividendo, acabou, o mundo cai, porque por que não contratou? Especialmente se não foi campeão de tudo. Exatamente. Pode ter perdido o Campeonato Carioca, ganhou todo o resto, tá vendo? Se não tivesse distribuído, tinha ganho também o Carioca. Então acho que tem um pouco aqui de entendimento do mercado e de tamanho do clube que você vai fazer isso, tá? A gente já tem uma proxy disso na própria Bolsa Brasileira, né? Quando a Petrobras paga um dividendo enorme, fala, meu Deus, como uma empresa do governo paga dividendo? Que assim, e até mais estranho a contestação, porque o governo é o principal acionista da Petrobras, então ele é o maior beneficiário, né? Mas a minha conclusão, enquanto você falava, é justamente essa, né? O investidor retirar o lucro, por mais que aquele lucro seja do acionista, num ano que o clube não foi tão bem, né? Como é que vai ser a recepção dos torcedores, né? Porque, sei lá, se eu compro a ação da Vale, da Petrobras, do Itaú, meu objetivo é um só, é ganhar dinheiro. Agora, se eu comprar a ação do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, como torcedor do time, será que eu só quero ganhar dinheiro? Então tem um pouco dessa talvez uma mudança de mentalidade que acho que nunca vai acontecer, né? Porque o futebol, no final, é isso. Não é para dar lucro. Não é para dar lucro. Lida com paixão. É quarta e domingo. E eu sempre falo isso, vocês ouviram umas 30 vezes entre ontem e hoje. Não é produção de molho de tomate. Você não pega o tomate, joga na máquina, envasa e manda embora. Não é isso. Então o futebol tem muitas nuances, assim, há algum tempo, e a gente vai aprendendo com a experiência e com a vivência. Eu achava que futebol é qualquer coisa, igual outra indústria. Você tem lá suas regras e tal, mas, você vai lá e implementa uma série de governança, isso, aquilo, tá? Vai funcionar. Isso há uns 10 anos. Na hora que você começa a entrar, você fala, você tem que implantar tudo isso. Mas não é assim, sabe? Tem que ter Eu lembro da história de um cara que... Estou me alongando muito. O cara falou... O cara estava no clube, um clube bem gerido até, tá? Falou, chegou numa final e o clube costumava dar ingresso para a molecada da base. Tava na final, ingresso para a molecada da base. E o financeiro falou, não, esses ingressos vão me gerar tantos R$1.000 aqui, não vou nada, se quiser vai pagar. O pessoal da diretoria tirou do bolso, comprou os ingressos e deu para a molecada. E aí falou, não, a gente tem que incentivar esses caras. Não é 20, 30 mil a mais que vai fazer diferença para um moleque que, para ele vai fazer mais diferença ele tá lá dentro, para a gente vai fazer mais diferença ele tá vendo, vivenciando isso, sendo um jogador e olhando aquilo para saber que ele pode ser campeão um dia, do que 20, 30 mil a mais na receita. E aí esse cara, depois de um tempo, eu encontrei com ele e falou, essa foi uma lição que eu aprendi no futebol, saindo da Faria Lima. Falou, o futebol não é tão cartesiano, tão conta, tão ali mais e menos. Tem uma componente de emoção e de entendimento da indústria que a gente precisa aprender
quando sai daqui da Faria Lima e do Leblon e vai para dentro do campo. Acho que é por isso que é tão importante a calibragem de expectativa, que a gente tá falando de todos os stakeholders que circundam o clube, né? Acho que essa educação com o torcedor é tão importante, né? Quando a gente analisa os números aqui, a gente sabe que esses clubes que estão brigando pela Série B e do primeiro colocado ao nono tá praticamente empatado na Série B hoje, né? Hoje é meio de junho, né? Talvez daqui em julho talvez a gente tenha outro cenário. Esses caras, eles têm que ter a ciência de que se ele não conseguir atingir uma receita de 200 milhões, a chance dele ficar na Série A é quase zero, né? Então, e não é o que acontece ainda no Brasil. Talvez na Europa, queria ver até a percepção do César, talvez o torcedor médio ele já tenha uma consciência um pouco mais esclarecida de quais são os objetivos da temporada. Aqui no Brasil, tenho certeza que esses 4 clubes que vão subir para a primeira divisão ano que vem, eles querem brigar por algo a mais, né? E a gente sabe que os números, o histórico de números, esse gráfico no relatório aqui, ele mostra a evolução, a clusterização de receitas que cada um dos clubes tem na posição ao longo do campeonato, nos últimos 10 anos. A gente sabe que se ele não atingir um patamar X, aqui eu tô pegando um número aqui de 200 milhões, a manutenção na Série A é quase que impossível, né? Eu ia perguntar isso, Lucas. Isso é um dado do relatório que vocês pegaram o quê? Uma série histórica? São 10 anos, né? 10 anos e os clubes que não tiveram 200 milhões de receita não conseguiram se manter na primeira divisão. Exato. Eu vou pegar o número correto aqui para dar o número correto. Se quiser até dar a página que é, para quando o pessoal for baixar o relatório já... Porque essa é uma construção que eu fiz em duas etapas, né? 10 anos e depois 5 anos para ver se mudou nos últimos 5 anos. E mudou muito. Você precisa hoje, se você pegar a história de 10 anos, mesmo corrigindo, obviamente valores corrigidos, a necessidade de receita ou investimento em pessoal que você tem que fazer é muito maior para chegar no primeiro lugar do que era numa série de 10 anos. Por quê? Porque há 10 anos o clube conseguia ser campeão com 200, 300 milhões de receita. Hoje ele precisa de 600. Por quê? Porque quem ganha fatura 600, 700, 900 é Flamengo, é Palmeiras. Sim. E tudo mais. Então, até quando você vai encurtando, o que significa que o mercado está cada vez mais competitivo nesse sentido. Você precisa ter mais dinheiro para fazer mais investimento, para gastar no elenco melhor. Aquele desequilíbrio que a gente imaginava, né, que sempre teve, né, o Brasil tem uma competição equilibrada, era muito mais, porque o mercado de fato era mais achatado, agora o mercado esticou, então quem tem mais dinheiro tem mais capacidade de ser competitivo e quem tem menos vai cair, que é muito do que acontece na Europa. Sei lá, você pega um torcedor de um time médio na Espanha, na Itália, na Inglaterra, o cara sabe que vou ficar aqui em 10º lugar. Quando muito, se encaixou bem o elenco, vou arrumar uma vaga na Conference League, na Europa League, porque isso vai me gerar mais 10, 15 milhões de euros de receita, 5 milhões de euros, mas já tá bom, porque às vezes é 10% do faturamento dele. O torcedor fica feliz, o torcedor não espera ser campeão italiano ou campeão inglês. Ele espera se manter para jogar de novo com os times grandes lá no ano que vem, no seu estádio e tudo mais. Essa expectativa é o que mata muito e o que é um incentivo perverso ao dirigente no Brasil. Né? Ele tem que ser campeão, ele tem que ser competitivo, ele tem que... E não dá. Se você fatura 200, você não vai ser competitivo com um cara que fatura 1 bi 200. É que historicamente o Brasil é assim, né? A gente tem... Comparar com as ligas europeias, né? Tem muito mais times que começam o ano achando que podem ser campeões, mesmo que a expectativa não seja verdade, né? A gente estava até comentando antes um torcedor, esses canais de torcedor, né? Pô, tem um vídeo que ficou bem famoso dos torcedores do Vasco falando, pô, me cite um goleiro melhor do que o goleiro do Vasco, é o Léo Jardim. Léo Jardim. Me cite uma dupla de zaga melhor que o Léo Pelé. Léo Pelé e João assim, Pinto. nada, mas o Vasco não... Nesse momento do campeonato... Não tem a mesma capacidade de competição. Não tem, não é demérito. Mas é assim, essa é a dificuldade de alinhar a expectativa Isso é maturidade. de quem vive uma história, né? Um time historicamente campeão. Mas isso é uma maturidade do mercado. Nós vivemos, vamos contar uma história que, por quem gosta de futebol, isso é óbvio. Né? Todo mundo era campeão do estadual, o estadual levava metade do ano, era o campeonato mais importante, o brasileiro. Aí, quando entram os pontos corridos e você começa a transformar a cobertura do futebol em cobertura nacional, não tem mais a imprensa carioca, a imprensa paulista, tem imprensa de futebol. Uhum. Então, hoje em dia, você, em qualquer lugar do Brasil, com internet, você acompanha o seu time de onde ele esteja. Você dá menos importância para o estadual, que todo mundo era campeão e todo mundo ficava feliz,
E o brasileiro, todo mundo que era campeão podia ser campeão brasileiro. Agora você tem 3 competições e a maior delas é o brasileiro, só tem um campeão. Já não dá mais. O estadual todo mundo já deve, as pessoas dão menos importância, já é só enfim, quase que uma pré-temporada. E o torcedor ainda não mudou essa cabeça. Na Europa isso é comum, porque quando você explica o campeonato estadual para um europeu, ele tenta entender ali, tá bom, é um regional, ele entende como uma pré-temporada. Lá é uma competição só, até a Copa local, normalmente, tirando a Copa inglesa, é uma competição menor, né? Quase que também um quebra-galho ali para quem se não ganhou o nacional. Então, esta expectativa ela vai porque o mercado ainda está amadurecendo no Brasil e não dá para comparar com o mercado que já é assim há 50 anos. Imagina um torcedor corintiano, né, que é o meu caso, ouvir da diretoria que a expectativa do ano é se manter na Série A para tentar ajustar as dívidas, né? No Brasil, acho que isso ainda está longe. Lucas, você achou a página? Não, exatamente isso. São 200 milhões, né? O número correto, 194 milhões, que é a média dos últimos 5 anos ali dentro. A gente sabe que no cluster de cima, para fazer a manutenção, tem que chegar mais ou menos a 270 milhões para ter um nível de segurança. E claro, o Sérgio está falando, tem assimetrias, né? A gente pode citar o Grêmio como uma assimetria negativa e positiva. O Grêmio, que estava há 2 anos, estava num cluster para ficar entre 5º e 8º em nível de receita, ele cai de divisão, cai para a Série B, e ninguém espera que um time que volta da Série B é vice-campeão no ano subsequente, né? Então, a correlação receita-posição na tabela não é óbvia, né? E aí eu acho que é onde a gente percebe que aonde a performance esportiva ela tem que ser mais valorizada. Quando a gente pega, por exemplo, casos como Fortaleza, com trabalhos mais longevos, né, do Vojvoda, a gente percebe que ele, mesmo não estando no cluster entre os 4 principais clubes, ele consegue ser competitivo contra as principais potências financeiras do país. Então dá para você ser competitivo dentro de campo sem estar, né, nas principais receitas do país. E esse ponto do Lucas é importante. Ser competitivo não significa sonhar em ser campeão, mas sonhar em ser competitivo. Se você fizer um bom trabalho esportivo, e gestão todo mundo pensa em gestão só na parte de fora do campo, gestão também e essencialmente dentro de campo. Um clube de futebol joga futebol, né? O clube de futebol não controla balanços, joga futebol. Então você tem que trabalhar primeiro essa gestão de uma maneira eficiente para que ela possa, com menos dinheiro, te entregar mais resultado. Eu uso alguns exemplos sempre porque eles são óbvios, mas nem todo mundo... E aí eu já ouvi depois eu falo, mas a Atalanta é um exemplo. Você pega no ano, há uns 2 ou 3 relatórios, nós fizemos um acompanhamento de quando o novo dono lá, o Percassi, entrou, até agora. O processo, ele é um cara que ficava primeira, segunda, de repente ele investe em base, tem um dos melhores centros de treinamento da Europa, tinha o melhor diretor esportivo da Europa, e aí se posiciona num nível de competitividade que você fala, a Atalanta hoje em dia foi campeã da Europa League, todo mundo fala na Atalanta, joga futebol, tem uma ideia de jogo, tá com a estrutura esportiva bem montada e com a estrutura financeira controlada, né? E aí uma vez eu falei isso e um torcedor, eu acho que era do Vasco, do Botafogo, falou, mas você acha que o meu time é a Atalanta? Aí eu falei, a Atalanta joga e ganha mais, tem mais capacidade de ganhar do que o seu time hoje. Isso era pré-SAF. Falei, então, calma, você que está com a expectativa errada e tenta fazer uma construção, pensa numa construção para recuperar a sua força financeira e competitiva para que você volte a ser um time capaz de ser campeão. Acho que a ponderação que a gente traz para a mesa é como você consegue aumentar o seu nível de receita para conseguir ser mais competitivo, né? Exato. Acho que essa é a grande discussão. Então, como que meu time consegue ser mais competitivo? Além da reformulação de gestão, você precisa ter um bom departamento comercial. Tem muito clube que não tem departamento comercial estabelecido. Não tem cara queimando sola de sapato na rua para vender melhores patrocínios. Você tem que ter uma boa recorrência de sócios torcedores, tem que ter uma boa plataforma de bilheteria, você tem que ter biometria facial para entrar no estádio, você tem que facilitar o acesso, tem que começar a fornecer serviços e produtos para esse consumidor. É dessa forma que você fica mais inteligente, mais assertivo e mais competitivo. Senão você fica só, eu preciso ser competitivo. Como você faz? Aumentando receita. Como você faz? Não sei. e aí ontem teve até uma conversa no relatório, alguém falou, do mercado, tá? Eu citei um exemplo, né, que o Roque, quando chegou no Bayer de Leverkusen, o cara falou, foi apresentado, tá? E falou, agora você vai passar aqui na área comercial. E passou tudo o que ele tinha que fazer na área comercial. Almoço com patrocinador, foto, isso, aquilo. Você tinha uma rotina pós-treinamento para servir o marketing, para quê? Para gerar mais receita.
No Brasil tem diretor esportivo e presidente que não deixa o cara de marketing entrar no vestiário. Vai tirar o jogador do treino? Vai tirar o jogador da folga dele? Não vai. Então, assim, como é que você cria esse incentivo para aumentar a receita se quem está no comando não entende que é isso que paga a conta? Exatamente. Ô, Má, eu não sei o que você estava preparando de próximas perguntas. Eu Ah. tinha só anotado Aham. uns big numbers aqui do relatório, só Tá bom. para a gente não ficar um papo muito numérico, mas também o pessoal ter um pouco de noção do tamanho da indústria do esporte, né? Bora. A gente pode entrar mais a fundo nesses Futebol, números. A indústria do futebol, Futebol. né? Exatamente. Uhum. Receita dos times da Série A de 2023. 8,8 bilhões de reais. Foi um crescimento de 22% em relação ao ano anterior. As dívidas dos clubes da Série A somam 11,7 bilhões. Um dado curioso, custos e despesas, 7 bilhões. Todos os clubes da Série A aumentaram essa linha. O que menos aumentou foi o Grêmio, que aumentou 2,5%, mas teve clube como o Botafogo, aumentou 70%, o Santos aumentou 58%. E 3 clubes têm a relação custo-despesa é maior do que a receita, né? Bahia, Curitiba e Botafogo. Salário da Série A, 4,6 bilhões de reais. Os jogadores da Série A ganhavam no ano 4,6 bilhões de reais. Investimentos em contratação, 1,6 bilhão de reais. Né? Também é um número, né, alto, né? Muita gente reclama que o time não contrata tanto, mas é bastante dinheiro investido. E na parte de receitas recorrentes, acho que a gente vai acabar falando disso, né? O futebol brasileiro na Série A rendeu 7,2 bilhões de receita recorrente, que é 82% da receita total, né? Então seria a receita não recorrente, seria a transação venda de de atleta. jogador, E das receitas recorrentes, né, bilheteria e a receita comercial, né, cresceram 890 milhões de reais, né? As duas juntas ali, né, dão um total de 3,3 bilhões de reais. Né, elas cresceram mais até do que as negociações de atleta. E aí, depois a gente faz o stock picking dos clubes, mas o Flamengo é o que chama bastante atenção, né? Uhum. 1,35 bilhão de reais de receita, cresceu 10% e ela é 400 milhões de reais acima da segunda colocada, né? Que é o seu Corinthians ali. Né? Enfim, alguns números que mostram um pouco a grandeza, né, do futebol, né, em números bilionários mesmo. E um último aqui que vai em linha com o que o Grafietti falou agora, né? Receita comercial, né, de 1,8 bilhão de reais, sendo que 2,62% o futebol brasileiro representa só 2,62% da participação de investimento publicitário, né? Ou seja, nas ligas europeias é em torno de 5, 6,5%. Há mais investimento publicitário lá fora nos clubes europeus do que aqui no Brasil, né? Não sei o quanto que o relatório consegue explicar um pouco desse fenômeno e se o Brasil consegue fechar isso, né? Enfim, alguns dos grandes números ali que a gente pega ali do relatório do Convocados que, bom, tá disponível aí para quem quiser baixar as 310 páginas do relatório. Quero aproveitar esses excelentes números que você trouxe e fazer uma pergunta para o César. A gente vai olhar alguns clubes individualmente, mas queria que você traçasse um panorama geral da saúde financeira do Brasil. Olhando o relatório com todos os clubes da Série A, geral, assim, como é que você vê o futebol brasileiro hoje? Eu vou responder essa pergunta tentando fazer traçar uma linha do tempo. Né? Ok. Estamos muito melhores do que há 5 anos. Muito melhores. As receitas cresceram, tem mais clubes. A gente olha esses números consolidados, o consolidado sempre dá uma sensação, às vezes boa, às vezes ruim, e aí você tem que começar a separar essa turma. Então, hoje eu vejo clubes que conseguiram evoluir na conquista de receitas, conseguiram controlar seus gastos. Eu vejo mais clubes equilibrados. Aquilo que eu via há 5 anos, de muitos clubes quebrados, hoje já existem, são menos. Claro, nesse meio do caminho tem a SAF, e aí eu não posso nem considerar a SAF como essas que gastaram mais do que fizeram de receita, como um problema. O cara está reconstruindo um ativo. É natural que nesses primeiros 2, 3 anos ele gaste mais mesmo do que arrecada, porque ele está justamente reforçando a estrutura para aumentar receitas no médio e longo prazo. Então, a saúde, assim, eu diria que nós temos alguns clubes em muita dificuldade, nós temos poucos clubes numa situação confortável, mas vários na direção correta, digamos assim. Então, se a gente pensar no futebol brasileiro, o futebol tende a evoluir positivamente, né, tende a melhorar a sua estrutura,
o único calcanhar de Aquiles aqui ainda é a posição de dívida. É muita dívida, alguns clubes muito endividados, mas assim, tem ainda, nós temos mais de uma vez a receita em dívida. Isso para quem faz análise, sabe, mais um ano de faturamento em dívida é um negócio que, por mais longo que seja, é um negócio complicado de você tratar. Então, acho que o próximo salto de desenvolvimento do futebol é continuar crescendo receitas, aprender a trabalhar melhor os custos. Tem uma questão, um número importante que o salário. A gente sempre fala de folha salarial. No Brasil, a folha salarial ela não é muito diferente da Europa. O número não é que assim, gastamos muito. Não gastamos muito, ela é 50 e poucos por cento, 51%, 53%, eu não lembro direito o número, mas a folha da receita não é muito. O problema está onde? O problema está em outros custos e despesas. Os clubes como associações gastam muito. Na Europa, que basicamente são clubes de futebol, eles revertem toda a receita para a atividade do futebol. Então tem que ter um controle, especialmente nesses outros custos, mas isso vai evoluir. E precisa tratar as dívidas, que eu acho que é o grande salto agora, que assim, quem não está endividado, se você pega o desempenho e performance, os clubes com pouca dívida são aqueles que vão melhor. Os clubes com muita dívida, mesmo com muita receita, acabam impactados porque a dívida vai travando a engrenagem. Então, acho que esse é um pouco do caminho que se espera daqui pelos próximos 2 ou 3 anos. E uma dúvida que eu fiquei agora. Gosto de dar nomes. Se você tivesse que citar um clube, né, do relatório inteiro, dos 20 clubes da Série A, um clube como o mais comprometido financeiramente, com a situação financeira mais complicada. E por que o Corinthians? Não, brincadeira. Não, mas é isso que eu quero chegar. Por que é o meu Corinthians? Não, brincadeira. Qual que é o clube de todos com a pior situação financeira hoje? Eu acho que é o Corinthians. Eu acho que é o Corinthians mesmo. Por alguns motivos, né? Não só pela situação, mas pela perspectiva. Eu posso ser que o Fluminense tem uma situação difícil. A situação do Fluminense é bem complexa mesmo. A situação do Internacional está longe de ser confortável. É um clube também com dificuldades para tratar e tem um problema político interno muito grande. É muito difícil, né? A gestão do Inter é complicada dela trabalhar internamente, por melhor que seja a intenção. Então é um clube politicamente mais complicado. Mas o Corinthians é um clube que faz 1 bilhão de receita, tem que lidar com uma dívida monstruosa do estádio, uma dívida enorme do ponto de vista do próprio clube. E o comportamento não é o comportamento de um clube que acha e que entende que precisa se resolver. Então, e eu não estou nem falando de contrato, de empresa de patrocínio. Não, o comportamento assim, a nova diretoria chegou, devia olhar e falar, vamos fazer um programa igual ao do Flamengo, passar 2, 3 anos reestruturando para que lá na frente a gente consiga retomar o caminho. Porque dá para sair com 1 bilhão de receita, quase dá para resolver. Vão tomar as atitudes necessárias. Mas não faz. A primeira coisa que fez foi contratar um monte de gente para dizer para o torcedor e para o sócio que são melhores do que a gestão anterior, que só fez bobagem, que só montou elenco fraco. Vai dar problema. Então, assim, o Corinthians é o clube mais complicado hoje pela estrutura, pela situação, mas pelo comportamento. Então, não é um comportamento que está olhando na direção certa. O Santos é um clube com dificuldades, mas pelo menos tem um mindset na direção, usando os termos em inglês, mas tem uma mentalidade na direção correta. Enfim, acho que aqui a gente tem alguns clubes saindo, pelo menos pensando na solução. O Corinthians não parece estar pensando em solução nenhuma. E aí, acho que tem só um ponto, né? Análise que não aparece no relatório, né? O relatório ele é um relatório quantitativo, que são extrações de informações através dos balanços que a gente faz uma análise em cima disso. Mas o que o César está tentando dizer é que o problema do Corinthians ele vai além dos números, né? É uma conduta de gestão. E é difícil a gente analisar a gestão, né, em um relatório só, porque é um relatório muito mais qualitativo. Então, quando a gente fala de futuro de SAFs, todo mundo fala, mas eu só vou fazer uma SAF quando eu tiver uma pressão de caixa muito grande. Não só, né? O número não pode ser o único direcionamento, não drive, né? Não é o único direcionamento de uma possível SAF, mas a implementação de uma nova normativa de gestão deve ser o grande impulsionador de um possível processo de M&A, né? Acho que isso é bem importante também de colocar. No passado eu até tentava fazer um pouco dessa análise mais qualitativa, e obviamente com o tempo eu fui deixando de fazer isso porque acaba impactando muito o relacionamento e o contato, que eu acho que isso tem que ser muito mais pessoal. Eu vou mostrar os números, se você quiser saber um pouco da realidade, eu te digo, eu não preciso dizer para todo mundo, porque
E é só uma curiosidade, em 15 anos, eu tive 2 problemas só. De presidente de clube ligar para reclamar do que estava escrito. Os 2 clubes tiveram problema financeiro depois e quase quebraram. Ou seja, As Você estava certo. As 2 vezes, o Cândido, na época, presidente do banco, falou: você tá certo? Não tá certo. Esquece o que o cara falou. O material é técnico, então é técnico e é isso. Os 2 clubes tiveram problema. Então, assim, não é que eu sou genial, mas assim, tava ali, os números estavam ali. Sim. Ia ter problema. Então, a gente vê isso parecido no mercado. Já teve um caso de empresas que alguém identificou uma fraude, a empresa acusou o cara e tudo mais, e, bom, no final a empresa acabou... tinha fraude. E para quem tá ouvindo a gente também não tem familiaridade, lembra, os números são de 2023, né? Então, o que a gente tem visto na mídia Corinthians hoje é 2024. Então, quando a gente tá falando que é a situação mais delicada em termos de gestão, é que esse é um número que, se você analisar o número de 2023 do Corinthians, a performance 23, ela não é uma performance tão ruim financeiramente, exato, né? Exato. É que ele tá carregando um passado, né? E inclusive tem até uma pílula que eu acho que o César é legal colocar, que em 22 a gente não publica a dívida do estádio, né? E tem a inserção dessa dívida só em 23 agora, que leva a dívida para 1,8, 1,9, que leva para taxa de alavancagem de quase 2, né? Que com uma boa gestão... a gente teria até uma caixa de ferramenta aqui que a gente faria. O que a gente faria se a gente assumisse o Corinthians? O que era possível fazer com uma capacidade orgânica sem precisar de diluição de equity, né? Sem precisar você vender uma parte do clube para resolver esse tipo de problema. Dá para fazer? Daria. O que a gente tem visto nos primeiros 6 meses de gestão é totalmente ao contrário. Sim. Aqui, ó, vamos lá, vai. Aí olhando como tirando um pouco o coração ali, né? Tô aqui com os dados do Corinthians. Cara, o Corinthians tem um EBITDA, né, que é a geração operacional prevista, né, o que vai virar caixa previsto ali nas atividades, de 271 milhões em 2023. Foi 176 milhões em 2022, ou seja, é um crescimento bem significativo, que também é um crescimento em relação a 2021, né? Então, uma geração de caixa crescente, né? Tem um lado do endividamento aí que pode ser um grande problema, mas é um clube que gera caixa, gera receita, a receita é crescente. Tem o lado do brand lover, né? A torcida literalmente fiel, Sim. né? Então, você tem um ativo valioso ali, né? Então, a minha dúvida é que, sei lá, antes de você começar a fazer esse trabalho de relatório, antes de você começar a fazer esse trabalho como investidor, antes de existir SAF, parece que sempre tinha uma solução mágica para o clube, né? Às vezes conseguia um grande acordo, às vezes vinha um mecenas, um patrocinador e resolvia tudo. Tem espaço para isso hoje em dia? Assim, agora com o futebol ficando cada vez mais profissional, será que uma empresa que começa a entrar numa situação que o endividamento não é mais, eu não consigo mais pagar, entre RJ, ou tem que fazer uma grande negociação, com o futebol agora ficando mais profissional, você acha que isso seria um caminho no próprio esporte, para um clube grande como o Corinthians? Nós já tivemos coisas parecidas entre um mecenato e uma SAF, alguma coisa. Foi na época de MSI no Corinthians, de Hicks Mills. O Corinthians mesmo tem histórico com isso. Sim. E já era um prenúncio de SAF, obviamente com todas as limitações aqui, não estou querendo dizer que era igual. O Atlético Mineiro começou como um mecenato. E aí o resultado foi obrigatoriamente ter que se transformar em SAF a partir dos mecenas. O Corinthians é muito grande para alguém ficar colocando dinheiro e comprando politicamente esse espaço para depois virar uma SAF. Eu acho que para clubes menores talvez ainda funcione. Para uma situação dessa, precisa de um choque de gestão mesmo, de realidade e de governança e de alguém fazendo do jeito certo. Essas alternativas, vai alongar, vai renegociar, já está, isso acontece todo ano e é o que está aumentando o problema ano após ano. Eu sempre digo que a gente tem que separar a dívida do Corinthians. Tem clube que tem dívida, o Flamengo, o Palmeiras hoje, de aquisição de atleta, dívidas altas, mas estão olhando para o futuro. Eu estou pagando dívidas que, assim, para hoje, para amanhã e para daqui 3, 4 anos. O Corinthians, os clubes com muita dívida renegociada, estão pagando o problema do passado. Então, assim, você está usando dinheiro de hoje para pagar o que o cara fez há 5, 6, 7 anos. Então, tem que mudar a mentalidade mesmo, tem que ter alguém... Eu não acho que para um problema desse tamanho,
algum mecenas ou alguma solução mágica apareça. Ou uma solução construída de longo prazo, ela não virá. Não sei o que o Lucas pensa, mas... Eu acho que até o ambiente regulatório está colocando mais luz, né? Eu acho que em toda a indústria tem um ambiente um pouco mais que permite atitudes um pouco mais, aspas, clandestinas, ou aspas mais informais, né? E eu acho que o esporte teve esse caráter durante... O futebol teve esse caráter durante muitos anos, mas tem mudado, né? Acho que a própria mídia mudou, a própria CBF tem mudado, né? A gente sempre fala que a CBF também colocou a CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Desportiva, de disputas, né? Que é pra gente solucionar o problema das dívidas do futebol brasileiro. Então, e o próprio torcedor tem evoluído também a sua análise, né? A gente tá falando de torcedor de balanço agora, o torcedor que gosta de ler o nosso relatório. Então, o torcedor tá pressionando para boas práticas financeiras e de governança. Então, acho que a própria indústria tá caminhando para profissionalização e os clubes, alguns de forma mais natural, outras menos natural, estão tentando se encaixar, né? Então, eu acho que vai ter espaço para coisa errada? Ainda tem, a gente vê, né? Só você abrir a mídia hoje, você tem coisa errada acontecendo. Mas é muito menos do que a gente via 10 anos atrás. Que só indo ali para a página 142, né? Que entra o fluxo de caixa do Corinthians, né? Pô, geração de caixa 270 milhões, que foi o EBITDA, mas pegar a linha resultado financeiro, né, um negativo em 225, né? Então, assim... só o estádio foram 90 milhões. Então, assim, tudo que gerou de caixa, praticamente tudo foi para pagar a dívida, né? Então, assim, fica uma... E aí essa geração, ela é enganosa porque as receitas estão todas travadas para pagar essas dívidas, esses custos financeiros. Então, assim, na verdade, o dinheiro nem entra no caixa. O dinheiro passa, paga e sobra lá umas moedas para tocar o dia a dia. Você falou que fez a brincadeira do... A gente fica imaginando que nossa caixa de ferramentas, o que faria aqui para com o Corinthians. Aí que vê o corte, né? Aí que vê o Então, corte. O que você faria no Corinthians? Acho que a primeira coisa, e claro, a não ser que haja algum coelho na cartola, né? Ou que se você acha algum movimento muito inorgânico, acho que a primeira coisa, eu devolveria o estádio. Fato, né? Então acho que em primeiro lugar você começa a sanar suas dívidas de curto prazo, né? Você começa a pensar um pouco mais no futuro. Primeiro lugar, né? Você tem que devolver o estádio e você tem uma troca de governança muito grande. Não dá para acontecer essa sucessão de tomada de decisão equivocada na gestão. Aí não é nem um problema de dinheiro, é um problema de você ter um bom departamento comercial, você tem que ter saber quem são as pessoas que fazem interlocução com o mercado, você tem que ter uma boa plataforma de sócio-torcedor, você tem que ter uma boa plataforma de bilheteria, e não é o que está acontecendo no Corinthians hoje. Então, esse choque de cultura, o que o César resumiu muito em choque de cultura, esse choque de governança precisa acontecer. E o Corinthians, organicamente, ele tem tamanho para sair dessa sozinho, né? Vai demorar? Não seria para 2025. Mas, além disso, vem a educação do torcedor. Eu acho que grande parte da torcida brasileira já está entendendo que esses movimentos um pouco mais barrigados, que eles funcionam... Quando o Paulo Nobre pega o Palmeiras em 2014, ele quase cai no primeiro ano, né? O pessoal esquece isso, que se livra... O Thiago não esquece. Mas ele se livra com o Atlético Paranaense na última rodada, no segundo jogo no Allianz Parque, né? Então, é complexo, é um ano de barriga, né? Que o clube precisa passar disso para ter a abundância nos anos subsequentes. Então, em primeiro lugar, acho que você tem que ter cortar o problema na raiz, que é o estádio. Tem uma Mas devolver para quem? O que é devolver o estádio? O estádio tem um financiamento, não tem? Tem uma alienação fiduciária. Isso aqui executa. Tá. Ainda nesse assunto do estádio... Assim, a gente não tá... Acho que, não é simplista esse ponto. A gente tá aqui pensando alto. Não é tão simples assim. E ninguém tá dizendo assim, vai lá, entrega e devolve o estádio e problema da caixa. Mas assim, tem que buscar alternativas de qualquer empresa que tenha uma situação difícil, uma recuperação judicial que resolva o problema estruturalmente. Não dá mais para resolver o problema ligando no banco e pedindo uma conta garantida. Já não dá mais, assim, já passou. Então precisa estruturar uma solução. Com o estádio, com as dívidas, com as trabalhistas, com organizar o endividamento, ganhar prazo, colocar as garantias da forma correta, ou seja, precisa de um choque de gestão, de cultura
e efetivamente mudar a cabeça de quem está lá dentro. O Lucas falou isso de devolver o estádio, né? Os Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, eles aprovaram, entre eles ali, uma famosa vaquinha para os torcedores darem dinheiro para ajudar na quitação da arena. Como que vocês enxergam essa prática? Isso me lembra aquelas ideias assim, se contratar o Messi e vender 30 milhões de camisas, paga a contratação do Messi. São 700 milhões de dívida. Se conseguir juntar 700 milhões, significa que está sobrando dinheiro no bolso de todo mundo. Então, se você conseguir fazer isso e efetivamente pagar, mas eu acho uma lenda urbana. No fim das contas, essas coisas arrecadam uns trocados só, que não funciona. Sigo o relator. Se fosse tão simples, seria tão simples. Justo, justíssimo. Isso me lembra a contratação do Marcelinho Carioca, lembra? No telefone. É sensacional. Um negócio isso. mais, um pouco mais... tem que explicar para os jovens, né, que telefone usava para discar na época. Isso, só ligava. Nem no SBT, né, acho que as torcidas... O Marcelinho podia ir tanto para São Paulo, Palmeiras, Corinthians, foi um negócio meio surreal, assim. Alguém ligou aqui? Pode assumir, já caducou, não tem problema. Teve um conhecido meu que pagou pro Wesley vir pro Palmeiras, mas deixa, não vamos falar sobre isso, não. Não vamos falar, senão ele fica chateado e não olha pra câmera. Não lembro disso. Falamos um pouco do Corinthians, né? Provavelmente não, com certeza o clube com a pior saúde financeira. E no relatório tem um time AAA, que é o Flamengo. Qual que é o segredo do Flamengo? Ou não é um segredo, é uma gestão? Como que o Flamengo chegou nesse patamar? Fazendo o contrário do que o Corinthians faz, né? Ou fazendo aquilo que o Corinthians deveria fazer. É um processo de gestão, de reestruturação, de ganho de credibilidade. Então, lá atrás... Mas começou quando isso? Assim? Isso foi na entrada... Até para ter uma noção do corintiano tá ouvindo hoje, quanto tempo demoraria isso? 2012, 2013, quando teve a entrada da chapa lá do Bandeira de Melo. Eu não vou entrar na questão política do Flamengo, porque tem de tudo aqui. Eu ouço de tudo, todos os lados. E nada não é perfeito, para mim. E isso para mim não importa a questão política. Mas o marco histórico, digamos assim. Lá entraram, montaram uma estratégia de reestruturação do clube, de reorganização das dívidas, dizendo, nós não vamos ser competitivos por algum tempo enquanto não colocarmos a casa em ordem. Por acaso, e por muita sorte, o que ajudou no processo foi logo no primeiro ano foi campeão da Copa do Brasil, 2013. Isso também já aliviou a barra de todo mundo, facilita esse processo. Mas foi feita uma reestruturação de passivos, foram feitos cortes de custo, trabalhou-se melhor a marca, então as receitas foram crescendo. No relatório tem um histórico ali dos últimos 10 anos, e você pega justamente onde que dá o salto do Flamengo. Na reestruturação das dívidas e no trabalho de crescimento da receita, que a gente estava falando agora há pouco. Não adianta você falar que quer ser mais competitivo se você não tiver dinheiro para gastar. Quando você tem mais dinheiro para gastar, quando você melhora o acesso às receitas. Muita gente diz, mas o Flamengo tinha o dinheiro da Globo, não tinha performance, não sei o quê, era um dinheiro fixo. É verdade, mas todo mundo tinha, o Corinthians tinha o mesmo valor e olha a situação que ele está. É como dizer que o Palmeiras só é o Palmeiras hoje por causa da Crefisa, aquelas bobagens também. Que as pessoas simplificam os processos. Então tem toda uma reestruturação, melhora de governança. O Flamengo é até amarrado demais em alguns casos, que assim, todos os contratos, ou quase todos, tem que passar no Conselho Deliberativo, você não aprova nada sozinho. Então assim, tem processos. E o clube foi ganhando credibilidade, e a credibilidade aumentou as receitas, permitiu o pagamento das dívidas mais rapidamente. Então, quando chegou 2019, o time não ganhava, e esse era o problema, mas tinha dinheiro, tinha receita, tinha um balanço limpo, era capaz de fazer os investimentos necessários. Foram 3, 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos de reestruturação. Em 2018 já tinha um time um pouquinho mais competitivo. Então, são 4 ou 5 anos de reestruturação até chegar num nível onde, sem dívidas, com muitas receitas, aí foi só ter um trabalho um pouquinho melhor, né? Porque o trabalho esportivo do Flamengo é ruim. Né? Com o dinheiro que tem, tinha que ganhar brasileiro todo ano. E o Palmeiras brigando. Palmeiras não deixa. Isso, é que se fosse esportivamente bom, estaria pelo menos brigando efetivamente todo ano. Mas já hoje é um clube que ano passado foi vice da Libertadores, da Copa do Brasil, não é pouca coisa. Chegou na final. Foi ali, 3º, 4º do Brasileiro, caiu nas oitavas da Libertadores, mas Libertadores é um acaso. Às vezes você dá uma noite ruim e não vai.
Mas o segredo do Flamengo foi paciência, reestruturação, credibilidade e melhora da marca, melhora do relacionamento da marca com o mercado e com o torcedor. E quando você entra numa espiral positiva, né? Você começa a fechar melhores contratos de patrocínio, sua taxa de ocupação do estádio é umas melhores agora, você tem a maior performance de venda de sócio-torcedor. É claro que todo o dinheiro da Globo, né, e ter a maior torcida do Brasil ajuda, mas a governança e as boas ações ali dentro, elas precisam acontecer para refletir isso no balanço. E Tem outro ponto, só para fechar, o Flamengo passou a vender bem atletas. Verdade. É um investimento em base, que não é investimento em formação, mas um investimento em boa seleção de atletas. E aí o empresário e o jogador sabe que, pô, com 17, 18 anos, se eu for pro Flamengo, eu posso ser vendido rapidamente, mesmo que eu não jogue. Então passa a ser um lugar onde uma vitrine importante, que você recebe muito jogador. Então, o Flamengo fez um volume imenso de venda de jogadores nos últimos 5 anos, que não fazia. O craque o Flamengo forma em casa. É verdade, mas não estava nem formando, nem vendendo, nem nada. Então, assim, reestruturou-se esse processo. Isso também traz dinheiro e é importante nessa construção. Eu ia tocar justamente nesse ponto, porque no mercado financeiro a gente usa muito uma frase, atribuem ao Warren Buffett, como quase toda frase do mercado, né? Não sei se é dele, mas falam que o mercado financeiro é um ambiente onde você transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Quando um time está tão bem gerido, ele não tem a pressa de vender jogador também, né? Então, acho que isso até favorece com que ele possa escolher a melhor oferta ou simplesmente ter um poder de barganha maior do que um time que, às vezes, tem que vender às pressas para poder sanar alguma coisa ou poder pagar alguma dívida. E só sobre uns dados aqui do Flamengo, né? Está na página 157 do relatório. Formação de elenco. 2021, o Flamengo investiu 138 milhões em formação de elenco. 2023, 280 milhões, né? Mais que dobrou em 2 anos. O investimento cresceu, mas mesmo assim a alavancagem dele teve uma... Não é nenhuma queda, né? Tá muito controlada, né? Tá, nos últimos 3 anos, gira ali entre 0,4 vezes a 0,3 vezes, né? Que é a dívida sobre a receita, né? Então, ela tem uma receita muito maior que a dívida. Só como comparação, essa dívida total sobre a receita total do Corinthians é 2 vezes, ou seja, para cada R$1 que o Corinthians ganha com receita, ele tem 2 de dívida para pagar. Conclusão, você gasta mais porque você receita mais. Você pode gastar mais, né? E aí tem 2 pontos. Com relação à alavancagem, o mercado pensa sempre em dívida e EBITDA. Mas como a EBITDA no futebol é muito volátil, porque tem não recorrente, porque tem conquista, não é aquela projeçãozinha que você olha e fala, consigo fazer 10 anos, se eu errar, vou errar 10% a mais a menos. O futebol é muito volátil, então a gente usa sempre em relação à receita, que é menos volátil, digamos. Agora, uma dúvida aqui, até um pouco mais técnica sobre a análise aqui do Flamengo. Naquela linha que eu destaquei do Corinthians, de resultado financeiro, o Corinthians tem um resultado financeiro negativo enorme, né, que come toda a geração de caixa. O Flamengo é positivo, ele tem aqui um resultado financeiro positivo. Ele é credor, então? Porque assim, quais são as grandes dívidas do Flamengo hoje? Tem uns 150 milhões de dívida de reperfilamento de tributos que corrige a Selic. Tem dívida de contratação de jogador que não tem juros, né? Tem variação cambial, mas normalmente não tem juros. Dívida bancária era 0 ou perto disso, e ele tinha 200 milhões no caixa. Então, se você aplicar minimamente bem esse caixa, você vai fazer mais do que a Selic. O Flamengo é um dos beneficiários da taxa de juros alta no Brasil. Faz por merecer, né? Agora, quer ver um número do Flamengo que é interessante? 2, né? A geração de caixa, o EBITDA do Flamengo é maior que a receita de 15 clubes da Série A. Tinha notado, e podia ser 16 porque ele é 1 milhão abaixo da receita do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Então podia ser, dá para dizer que ele é maior do que a receita de 16. Se você colocar o gasto só o gasto com folha, o custo com folha, também é maior do que a receita de todos esses clubes. Assim, como é que você quer ser competitivo? E aí, por isso que eu digo, se o Flamengo fosse minimamente competente na gestão esportiva, não dava para não ganhar quase todo ano. Era o Bayern de Munique, era aquele Juventus do passado, o Real Madrid, City. Mais City, porque o City fica brigando até a última rodada, normalmente ali com alguém grande. Ia brigar com o Palmeiras, mas era para ser, assim, com o pé nas costas, o cara que você fala, bom, aqui ele vai ser campeão, o Palmeiras vai brigar para atrapalhar, e o resto vai ficar olhando o campeonato. Por sorte do resto dos clubes, a gestão esportiva do Flamengo é bem mais ou menos. Tem mais um... Não, do Flamengo não. Eu
eu queria pegar um gancho sobre o Palmeiras mesmo, assim, porque... Não, do Palmeiras não. É que assim, eu vejo de uma maneira muito exemplar a gestão do Flamengo. Eu não vejo, pelo menos até nos próprios números do relatório, assim, o Palmeiras está bem, né? Mas dentro de campo o Palmeiras tem sido até mais efetivo que o Flamengo nos últimos anos, mas não parece que é tão exemplar assim em termos financeiros. É impressão minha ou Palmeiras e Flamengo... eles estão no mesmo nível financeiramente? Porque até nos ratings ali do relatório, o Flamengo é AAA E o Palmeiras é A. e o Palmeiras é só A. Acho que tem algumas... Tem similaridades e diferenças. No qualitativo, é similar, porque o Paulo Nobre resolve o problema do clube, vão lá, mais ou menos na mesma época, 13, 14, 12, 13, 14, por ali. Ele coloca dinheiro para resolver e resolve a parte mais emergencial, né? E vai construindo junto com esse dinheiro, até com o Patiello, que é um conhecido, um amigo nosso, né? Assim, um cara respeitado, eu gosto muito dele, constrói uma governança que corrige toda a estrutura de gestão do clube. Então não foi só o dinheiro do Paulo Nobre também, como dizem, o dinheiro do Paulo Nobre, o dinheiro da Crefisa. Não, tem uma construção de gestão que faz com que ele sai e o Gagliotti segue este processo, a Leila segue este processo. Então o Palmeiras tem um processo que se sustenta mesmo com a troca de presidente. Vai se sustentar daqui os próximos 4, 8, não sei, é a associação, pode haver alguém que não quer fazer diferente, consegue mudar, mas pelo menos os últimos 12 anos tem se sustentado, 10, 12 anos tem se sustentado. Do ponto de vista financeiro, ele não tem a mesma capacidade do Flamengo, mas ele vai no limite. Ele consegue ir no limite, assim, tá bom, eu não vou me estrangular, mas eu vou focar no futebol. Então ele gasta até mais do que o Flamengo, proporcionalmente, com folha, ele faz 400 e poucos milhões de folha, que é o limite da competitividade. Então, assim, o Palmeiras trabalha muito justo, mas dentro do possível. Realidade. Ele nunca extrapola. Você vê, a dívida do Palmeiras é uma dívida de contratação de jogador, não tem nem dívida de reestruturação de passivo. Ele não fica nem, não tem zero. O Flamengo tem 150 milhões, o Palmeiras tem 40, 50. Número pequeno. Por quê? Porque ele opta por ir no limite da competitividade, e aí, conversando com o clube, a gente sabe disso. Eles fazem tudo que tem que fazer para buscar isso e buscar eficiência esportiva. E aí o Palmeiras tem a boa gestão esportiva, né? Conseguiu encontrar o Abel e a partir do Abel e da boa reestruturação das categorias de base, que traz mais receita, aí quase recorrente, ele passou a ser um time que dentro de campo consegue entregar mesmo com menos que o Palmeiras, que o Flamengo. Tem números aí do Palmeiras? Né, então, é que na verdade eu fui até... Tem uma parte no relatório também, né? Que eu até tinha esquecido de mencionar. Tem uma parte que faz uma análise de 10 anos dos clubes. Aí, enquanto o Grafete estava falando, eu peguei esse gráfico de 10 anos do Palmeiras, mas eu só queria pegar aqui... E o Palmeiras tem a entrada do Allianz Parque, o que eu falei dos atletas, da venda de jogador. Então, assim, tem uma série de efeitos. A Crefisa lá no começo ajudou, mas hoje já, há algum tempo já, ela não é fundamental. Se a Crefisa sai e entra uma betting, o valor ia ser mais ou menos o mesmo. Você pode explorar a camisa de outras formas. Aquela dívida que tinha no início já foi paga. Então, assim, não depende e é diminuir um trabalho feito, dizer que depende da Globo, depende da Crefisa, depende de fulano, Beltrano. Não, tem um trabalho. Então vamos olhar o trabalho e o que ajudou a desenvolver esse trabalho. Eu acho que essa é uma dúvida, talvez pode ser um pouco meio folclórica, né, olhando nos balanços, mas existe a dúvida do Palmeiras sem a Leila, Palmeiras sem Crefisa. Essa dúvida já cai por terra olhando pelos esses últimos resultados, certo? Eu acho que nem ela, a figura dela, que é importante como uma líder do clube, mas ela segue um padrão de gestão que foi instaurado no clube. E nem o dinheiro da Crefisa hoje não é muito maior, ou não é maior do que ele poderia obter com uma venda organizada da camisa, das propriedades e tudo mais que tem lá no clube. O mais importante da Leila, acho que teve a importância do valor financeiro do patrocínio, mas hoje é a não ruptura da governança, né? E que em vários clubes a gente vê que isso acontece. A gente sabe que tem embates políticos dentro do Palmeiras também, entre ela e os outros dois ex-presidentes, mas o playbook de governança ele está sendo traçado como desenhado. Então, legal você ter tocado nisso, porque no começo da gestão dela, eu acho que era uma grande
preocupação, assim, Sem dúvida. porque, pô, Em todo clube. como é que o patrocinador principal, a presidente do patrocínio vai ser presidente do clube? Dá para avaliar como, em termos de governança, foi uma boa gestão, ou foi até acima do esperado? Perto do que estava sendo desenhado, acho que hoje o resultado é positivo, né? Acho que a eficiência operacional que o Palmeiras tem dentro de campo, frente aos números, né? Que, como o César falou, era para ter mais derrotas do que teve, quando a gente coloca em comparação, pelo menos, ao Flamengo. Então, é um clube, quando a gente analisa ao modelo associativo, ele é um clube que gera pouco caixa, ele gasta muito, mas ele é competitivo, né? No final do dia, o modelo associativo te permite isso. Você não é um modelo que está direcionado ao lucro, né? Então, o Palmeiras, ele faz o que tem que fazer. E analisando os números, aonde eu aponto que tem a maior oportunidade de Palmeiras? Palmeiras, ele precisa aumentar a sua receita recorrente, ainda tem um potencial grande em B2C. Né, a parte de marketing no Palmeiras, eu acho que daria para ser melhor explorada, tanto a parte comercial quanto a parte de sócio-torcedor e bilheteria. Ela deu uma estagnada nos últimos 2 anos. Ela cresce, mas cresce de maneira mais tímida. Quando eu falo mais tímida, em relação ao crescimento do Flamengo nas receitas B2C, que é onde deve ser o benchmark do Palmeiras, né? Então, eu acho que é ali que o Palmeiras tem upside nos próximos anos. Eu acho que tem um ponto que o estádio tem sempre grande ocupação. Não dá para você ficar aumentando o ingresso o tempo inteiro. Então aí você tem que migrar para um modelo de sócio-torcedor, enfim, que agregue valor ao clube e ao torcedor sem necessariamente ser um modelo de venda de ingresso antecipado. O Palmeiras tem uma boa iniciativa, que é o Palmeiras Pay, que já rendeu acho que uns 20 milhões no ano passado. Nenhum clube fez. O Flamengo lá com o BRB, 3 milhões de conta. Nunca ninguém abriu um número porque deve dar prejuízo, um prejuízo danado. O São Paulo com o Banco Inter, o Corinthians com o BMG, essas coisas dão migalhas. O Palmeiras conseguiu construir com a Pefisa um modelo onde ele consegue remunerar o clube efetivamente e consegue gerar valor para a marca. Então, assim, é um processo inteligente de relacionamento com o torcedor. É o primeiro sócio digital que, de fato, tem sucesso no Brasil, né? Isso tem que ser dito também. Porque o sócio torcedor no Brasil, ele tá muito pautado na prioridade de compra de ingresso e na venda e no desconto desse ingresso, né? Uma vez que você tem disponibilidade de ingresso, o sócio torcedor, às vezes, ele não faz sentido, ou se você tem a capacidade, se você já tem 40 mil lugares no seu estádio, você já vendeu muito mais que 40 mil sócio-torcedor, acaba causando até uma frustração em novos entrantes aí do sócio-torcedor. Então tem que ser criativo. Os clubes tentam lançar esse plano digital e eles não conseguem provar valor, porque o valor tangível ao olhar do torcedor é a ida ao jogo, né? Então o que o Palmeiras fez com o Palmeiras Pay é, de fato, provar valor financeiro através de uma wallet. Então tem conseguido provar resultado aí na parte digital. Ainda dá para ser melhor, né? Acho que dá para crescer muito. O Flamengo também, acho que pelo potencial que tem, né? A gente tá falando de taxa de... Não tô falando só do Palmeiras e do Flamengo agora, acho que todos os clubes. Quando a gente fala mais de Palmeiras e Flamengo, mas todos os clubes que têm torcedor num raio distante de 100 km do seu estádio, ele precisa ser criativo para saber monetizar esse cara que não vai ao estádio. Isso é uma conta matemática, né? Como é que eu acesso essa pessoa? A gente tá falando de 138 milhões de torcedores que se dizem torcedores de algum clube no Brasil. A gente tá falando que a gente tem mais ou menos 1,2 sócios torcedores no Brasil. A gente tá falando uma taxa de conversão de 0,9. Né? Os outros 99% dos torcedores aí, a gente monetiza muito pouco. Óbvio que a gente acessa com outros produtos, mas a gente nem conhece, né? A gente não tem uma base de dados do futebol. A gente não é que a gente vende mal, a gente nem faz o diagnóstico bem feito. Ok? O quê? VAR? Posso? Ué, você é o dono do programa, Que cara. isso, então, nesse momento aqui, ó, Bruno Chataki, da cabine do VAR, está chamando. Tem algo que ele quer A gente revisar, hein? explicou para o convidado, Não, a é gente tem uma surpresa. cabine do VAR aqui, então quando surge alguma chamada do VAR para analisar alguma coisa, tem que fazer o símbolozinho do VAR aí para ele aparecer. Então, peraí, Bruno Chataki, venha, VAR. Tá sem cadeira hoje, doutor Bruno. Tô ajoelhado aqui, pode ser? Pode ser aqui, ó. Ajoelhou, Vamos lá. tem que rezar. Bom, César, primeiro, obrigado aí por estar aqui com a gente, né? Vou começar com um dado muito objetivo. 400 milhões de reais geração de caixa
Hoje o Flamengo, inegavelmente, parece que está se preparando para uma aventura maior. E ultimamente eu acho que já tem estado na mídia a questão do estádio. Sem a gente entrar agora em discussão de SAF, uma SPE para gerir o eventual estádio, a pergunta que todo flamenguista quer saber, antes do que vamos fazer, é: o Flamengo hoje, priorizando investimento em elenco, saúde financeira e construção de estádio, ele tem dinheiro para pagar o seu próprio estádio? Ou a gente vai precisar de um evento terceiro, né? A famosa mágica, né? Então, queria que você, olhando para os números do balanço, trouxesse um pouquinho essa abordagem para a gente, porque o torcedor, antes de falar o que ele quer, ele precisa saber, né? Qual que é a real situação financeira do clube. Tá, vamos lá, senhor VAR. Vamos lá. Valeu, Bruno. Obrigado Vou aí. levantar aqui. Você viu que Vamos foi- analisar. Põe na tela, Cê vamos viu que analisar foi- as linhas ali para ver se... Cabine do VAR, eu acho que é flamenguista a cabine É, do VAR. parece. Polêmica. Parece, Pelo sim. sotaque ali. Pelo sotaque, pelo clube, parece. Mas, enfim. Mas excelente ponto, Bruno Chatac. Eu até fiz essas contas. O que acontece? Você pega o Flamengo hoje, gera lá 400 milhões de EBITDA, investe 200 e pouco, não tem dívida. Então, se for a grosso modo, para não se atrapalhar, essa conta tinha que caber nesses 200 e tantos de dívida de investimento em jogador. E aí é um trade-off. Eu vou investir para pagar o estádio e vou ser menos agressivo na formação de elenco, ou vou mudar a estratégia, trazer jogadores para aumentar um pouco mais o custo e menos a aquisição, ou não. Ou eu quero manter esse mesmo nível de investimento em atleta, eu quero manter a minha mesma força esportiva e ainda ter o estádio. Assim, me parece que tem que chegar num meio termo. Dá para abrir mão de um pouco de investimento e comparecer para um investimento maior, que é o estádio, sem destruir a capacidade competitiva e a capacidade financeira. O que significa dizer que, para uma aventura dessa, eu chamar de aventura no sentido de uma jornada de construção do estádio, precisa de um parceiro. A solução mágica é ter um parceiro que aporte capital, que divida o risco, que assuma o financiamento, parte do financiamento, para não destruir a capacidade esportiva. Tá? Porque assim, ou abre mão, chama de novo, é a segunda fase de reestruturação, só com a reestruturação prévia do Flamengo, seremos menos competitivos nos próximos 10 anos, mas teremos um estádio e isso vai ser importante para a construção dos próximos 100. Então, é óbvio que o torcedor não vai gostar disso, ainda que o estádio seja importante. Acho que tem soluções no mercado que possibilitem você, aí já entrando no que você não queria falar da SPE e tudo mais, não sei se SAF é a melhor alternativa, mas está cheio de... monta um fundo imobiliário, o Flamengo entra com a receita. Eu vou botar 80 mil pessoas por jogo aqui, vai ter um estádio com receita e tudo mais, monta um fundo imobiliário, monta uma N alternativas que você tem aqui, onde o Flamengo entra como participação no estádio, sendo dono ou parcialmente, mas ele entra com o principal, que é a receita. O estádio de futebol, o grande problema do estádio é que você não tem recorrência de receita. Você tem receita quarta e domingo, quando muitos mais modernos tem um pouquinho lá, o museu, um restaurante, um negócio assim assado. É pouco. É um ativo que rende pouco recorrente. Então, se tiver uma estrutura moderna e o Flamengo entrar com a receita de parte importante, dá para construir sem onerar o clube esportivamente e sem criar uma SAF, vender participação. Dá para criar um projeto à parte. Agora, isso aqui é uma alternativa. Tem várias. E o Flamengo tem gente tão muito capacitada para construir e estudar essas possibilidades. Ou seja, dá para fazer. Tem que tomar cuidado só para não onerar demais o esportivo. Essa ideia você falou de quarta a domingo, né? Com o palmeirense a gente convive com talvez mais shows que a gente gostaria ali na arena, mas não acaba sendo também uma solução viável para manter o projeto ainda mais rentável, pensando, você falou de um fundo imobiliário, né? Pô, hoje talvez seja um dos investimentos mais populares aí nem todo mundo conhece ações tão bem quanto o fundo imobiliário, porque o brasileiro sempre teve uma predileção por imóveis, né? Conhece mais. E você pega um time popular como o Flamengo e um investimento popular como o fundo imobiliário, né? Talvez até
teria uma demanda bem, não só do investidor, né, mas até do apaixonado pelo clube. Não, eu acho que é uma alternativa interessante. E aí você pode ter os shows. Se você tem a força de botar 80 mil pessoas uma vez por semana no estádio, e você constrói um estádio moderno para otimizar a estrutura, talvez você precise de menos shows. O Palmeiras tem 40 mil lugares, eu estou falando de metade. Se você tem um cara que consegue botar o dobro, ou perto disso, você já mudou, a régua está lá em cima, né? Então, porque o custo não acompanha proporcionalmente. Então, assim, você já tem aqui uma base que a própria atividade já vai gerar valor para o negócio. E se você tiver o financiamento certo, com a porção de equity certa, enfim, todas aquelas contas que vão ser feitas, me parece um ativo, uma operação razoável de ser colocada em prática. Posso levantar uma questão? Fiquei curioso aqui, César. Tava olhando os times do Sul, né? Grêmio e Inter. Grêmio, você falou um pouquinho. O Grêmio no ranking, ele tá ali com a classificação A e o Inter com a classificação D, né? A gente sabe a rivalidade Grenal. D. O Inter D. E o Grêmio A. E a rivalidade Grenal, assim, sempre muito aflorada. O que você diferencia muito na gestão dos dois clubes? Eu acho que o Grêmio fez um trabalho de reestruturação que o Inter não fez. O Grêmio foi para um caminho, Palmeiras, Flamengo, de se organizar, e hoje ele a ponto de ele cair para a Série B e manter mais ou menos a folha salarial da Série A. Porque ele sabia que o acaso caiu, eu vou voltar. Então, eu não preciso destruir tudo que eu tenho, baixar minha folha, depois reconstruir, vamos manter, segura todo mundo. E foi vice-campeão no ano seguinte, porque teve paciência e manteve uma estrutura mesmo. Isso só foi capaz porque ele entrou neste processo pouco alavancado, não tinha dívida e tudo mais. Então ele conseguiu, a partir das suas próprias forças, retomar sem grandes sustos. O Inter carrega problemas estruturais há muito tempo. O Inter viveu anos e anos de venda de jogador. Então era EBITDA recorrente negativo, vendia jogador, cobria. Vendia jogador, cobria. Passaram 2 ou 3 temporadas vendendo pouco jogador. Não formou, não vendeu. A estrutura estava desorganizada, dívida. Ele chega neste momento altamente alavancado, muita dívida de curto prazo, não consegue crescer receita e não voltou a vender jogador na mesma proporção. Então, acho que a grande diferença é o Grêmio fez um trabalho mais cedo e bem estruturado e o Inter não fez. Então, e os dois têm. E o Grêmio ainda tem uma questão, né? A receita da Arena não é toda dele. A receita da Arena é do dono, que é a antiga OAS, foi para a massa falida, enfim, para a RJ e tudo mais. Tem um dono, ele paga, porque o sócio torcedor dele não tem direito ao ingresso gratuito. Então, ele paga a diferença entre o valor do ingresso e o benefício do sócio torcedor. Ou seja, tem um custo adicional aqui que o Inter não tem, porque o estádio ele usa, não é dele, mas está terceirizada a gestão, mas ele usa integralmente. Assim, tem uma diferença, inclusive, a favor do Inter que ele não consegue utilizar. E eu acho que o grande problema do Inter é que ele tem uma política muito nervosa, tem muito grupo político, um pouco fragmentado, tem muita força, tem muita gente forte dentro da estrutura do Inter, o que por um lado é bom, mas por outro lado faz com que a gestão seja mais dura, né? Então, acho que essa talvez seja a grande diferença. O Grêmio conseguiu organizar melhor esse lado político. Ouvindo você falar do Inter, tá? Eu fico com uma impressão que talvez se o Corinthians é o mais preocupante financeiramente, o Inter talvez seja o que esteja mais perto, né? Porque o Botafogo teve um crescimento de dívida, mas tá arrumando a casa, né? O Atlético Mineiro tinha uma dívida grande, agora também se reorganizou. O Inter teve até uma antecipação dos recursos da LFU e mesmo assim a alavancagem crescendo. Jogador, não sei se vai ter, não sei como tá a safra do Inter esse ano para venda de jogador. Como é que fica o futuro do Inter? Eu colocaria o Fluminense nessa conta também por outros motivos, e aí o Inter, se ele conseguir estruturar o passivo e colocar um pouco de ordem nos custos, e não é nem uma questão de pessoal, porque o custo de pessoal com o Inter é mais ou menos estável, assim, não é exagerado, mas como uma associação extremamente política, tem muitos outros custos e despesas para manter a roda girando. Então precisa cortar isso, precisa ajustar investimento e precisa reorganizar os passivos. Se ele conseguir alongar as dívidas e melhorar a gestão de fluxo de caixa nesse sentido, baixar custo, aquela coisa toda,
ele se encaixa, porque ele está numa região muito forte, ele tem uma presença muito forte de torcedores, a receita de sócio social, que é sócio-torcedor, e a bilheteria é muito grande, ou seja, ele tem uma componente de geração de receita, ainda que seja limitada regionalmente, mas muito forte. Eu acho que o problema do Inter é aceitar um pouco daquilo que a gente falou no começo, a realidade. Eu não posso querer, com 400 milhões de receita, achar que vou ser campeão brasileiro todo ano. E fazer investimento e gastar pensando nisso. Eu preciso melhorar minha gestão esportiva, equacionar os custos, realongar o passivo, e aí tentar encaixar e chegar no mesmo perfil do Grêmio do ponto de vista de gestão esportiva, que é eficiente. Aí você trouxe uma pílula interessante, né? Que é a antecipação dos 20% que ele teve do bloco econômico da Liga da LFU, e que não foi para reestruturar passivo, né? Foi para outros tipos de investimento. Então, acho que o mais importante, de novo, do que o número é a tomar decisão dos gestores. Né? E muito provavelmente, sabe o que aconteceu, Lucas? Você fala você ouve, pagou dívida. A dívida devia ser muito maior do que essa que fechou o ano. Por quê? Porque já passa o ano todo no negativo, tomando dívida, então o dinheiro que entrou foi para pagar o incêndio. Só que terminou o ano, estava ainda maior do que o ano anterior. Ou seja, a própria gestão, o próprio comportamento ao longo do ano fez com que o dinheiro entrasse e saísse sem impacto, sem efeito relevante no endividamento. César, falamos da dívida do Corinthians, né? Agora do Internacional, você citou também o Fluminense, e a pergunta que me fica: chega algum momento que essa dívida assim se torna algo impagável a ponto do clube quebrar? Quando os clubes realmente podem quebrar? Associação assim, tem dificuldades em quebrar. Se fossem empresas, vários já teriam quebrado ao longo dos últimos 10 anos. O que acontece é que ele vai asfixiando, ele vai perdendo capacidade esportiva. O Corinthians hoje já não é tão competitivo quanto era até 2016, 2017, já não é. Até pode ir numa final de Copa do Brasil, mas não é competitivo. Quando você fala, ele vai entrar e vai ser campeão. O jogador já não vai, o jogador que vai, já vai sabendo que vai receber uma parte, mas não vai receber a outra. Então a comissão técnica já sabe que vai ter, daqui a pouco vai ser demitida e vai ter um valor a receber, a perder de vista. Então você perde capacidade competitiva. O que a dívida faz, mais do que quebrar o clube, é ir diminuindo o clube esportivamente no tempo. O caso do Atlético é um caso clássico. Tinha 1,5 bilhão, tinha sido campeão brasileiro, Libertadores, não sei o quê, Copa do Brasil. Ó. Mas, com 1,5 bilhão de dívidas, chegou uma hora que falou, tem que acabar com isso, que eu não tenho como colocar mais dinheiro. Eu não vou ficar colocando mais dinheiro e aumentando essa dívida o tempo inteiro. Então, você começa a asfixiar o clube. O clube não vai quebrar, dificilmente uma associação vai quebrar. Uma SAF talvez quebre, e talvez a gente veja em algum momento, daqui 10, 15, 20 anos, uma SAF quebrando. Mas a associação não vai quebrar, você vai empurrar com a barriga e tudo mais. Mas você vai perder relevância esportiva e isso vai tirando o valor do seu ativo. Que a concorrência está maior. O ativo grande, o tombo, ele é mais paulatino, né? Ele vai igual uma jiboia, né? Que o César estava falando. Você vai perdendo fôlego. Então você não cai do dia para a noite. Em outro momento você consegue analisar, clubes menores são quedas mais palpáveis. Então quando você pega, por exemplo, Santa Cruz, faz DCBA, chega na Série A, tem a alavancagem, não consegue pagar as dívidas, faz B, C, D e hoje não joga campeonato nacional, né? Porque ele não conseguiu a classificação para a Série D no Pernambucano. Né? O Joinville é a mesma coisa, faz D, C, B, A, faz alavancagem, não consegue pagar, caiu no Catarinense, né? Não é que não joga nem a Série D, caiu no Catarinense. CSA, a mesma coisa, D, C, B, A, aí fez A, B e agora parou na C, né? Então tem um pouco mais de corpo lá em Alagoas, mas em estruturas menores, essa alavancagem ela é mais perversa. Porque o clube maior você consegue, você tem uma operação de crédito aqui, a torcida volta ao estádio. Você vende um jogador. Você vende mais um jogador. Então você vai perdendo relevância, né? Em certa medida que o Corinthians fez nos últimos 8 anos, você vai perdendo um pouquinho de relevância, até que chega um momento que você tem que ir para o caminho de Cruzeiro, Vasco, Botafogo, que para você voltar a ser competitivo no curto prazo, você precisa da inserção do capital inorgânico através do equity, né? Através de investimento. Então aí o caminho mais fácil hoje é a SAF, né? Com a venda de controle majoritário, mas nos clubes menores não faltam exemplos. Aqui eu citei 3, mas poderia citar quase 10. Nós temos um exemplo prático. Né? O clube que nós compramos em Portugal, o Anadia,
Quando nós entramos, tinham 3 meses de salário atrasado, tinha um imposto atrasado, tinha um monte de coisa atrasada. Então nós entramos, corrigimos, tal, pagamos tudo, colocamos em ordem, terminou a primeira temporada, ok. Nós fomos montar o elenco para a segunda temporada, até porque a terceira divisão lá você tem que trocar quase que o elenco inteiro todo ano. Muito jogador não queria ouvir proposta, porque o Anadia não paga, o Anadia atrasa, eu não sei se eu vou receber. Por mais que tivesse mudado a gestão era outra, né? A gente estava dando uma cara nova. Muitos não quiseram ir. Ao longo deste ano, dessa última temporada, os pagamentos eram todos do dia 5, nós pagávamos sempre dia 2, dia 3, dia 2, dia 3. Isso vai ao mercado e fala, o Anadia paga antes. Uhum. Então tem gente que liga oferecendo jogador, tem gente que liga oferecendo treinador, tem gente que liga oferecendo, tem um profissional assim. Então, muda, você tem mais capacidade, você não paga melhor, a gente não paga mais do que muitos, mas você paga em dia, você tem segurança, você tem estrutura. Então, isso faz a diferença. Você não precisa ser o que gasta mais, mas se você não tem essa capacidade de manter a roda girando de uma maneira saudável, você vai perdendo espaço e relevância no mercado. E aí, só para amarrar, a gente volta para o começo da conversa, da calibragem de expectativa de todos os stakeholders que tomam a decisão do clube, mas também da torcida. Tem uma lâmina muito legal no relatório, que eu não sei qual é a página aqui, mas que é a frequência dos times que estão na Série B e na Série A, né? Logo no começo, né? Lá no começo, sim. Eu ia fazer uma piada com essa lâmina. E ela é super interessante. Quando você observa alguns casos, a gente tá falando muito de clube muito grande aqui, mas tem alguns casos de boa governança que a gente precisa citar, né? O próprio Goiás do Pacello, o Pacello que era o ex-CFO do Paulo Nobre, hoje é CEO do Goiás. O Goiás, ele cai com pouca dívida, né? Ele tem uma consciência de qual que é a performance dele entre A e B, ele não faz grandes alavancagens na Série A. Tem todo um problema político, mas ele tem uma consciência de que se ele não voltar esse ano, ele volta ano que vem, né? Ele estava liderando até ontem a Série B. O Mirassol faz uma grande campanha, nunca frequentou a Série A, mas ela já vem numa ascendência muito grande, como o Novo Horizontino tem uma ascendência muito grande. E aí tem aqueles clubes ioiô, que são clubes que entendem o seu lugar, né? Que é o que Goiás, Avaí, Atlético Goianiense, são clubes que eles fazem uma alavancagem até o ponto que ele não quebra o clube. Esses clubes você não vê eles frequentando Série C, Série D, eles frequentam a A, frequentam a B, frequentam a A, frequentam a B. Então tem que ser exaltado também essa disciplina de uma alavancagem responsável para você não fazer essa descendência que outros clubes fizeram e que podem até ser extintos em algum momento ali. Mas esses clubes, eles entenderam que o lugar deles é a Série A em algum momento, mas também é a Série B em outro momento, né? Exato. Então, acho que esse tipo de governança e de performance financeira é importante ressaltar também. Aliás, essa lâmina, esse histórico, é parte dos nossos processos de decisão de escolha de clube. Uhum. Então, quando a gente quer um clube de segunda divisão, eu olho o histórico dos últimos 10 anos. É um clube de segunda divisão ou ele é um clube que está na segunda divisão? Ele é um clube de terceira divisão ou ele está na terceira divisão? Sim. Mas se o cara tá 1 ano, 2 anos, mas a história dele é de uma divisão inferior, então ele não é. Ele é um clube de outra divisão que está por acaso ali. Então isso a gente trouxe aqui mais para ponderar. Quem é o clube de primeira divisão no Brasil? Quem é clube de Série B no Brasil? Então isso já ajuda a mapear um pouco da característica que ajusta a expectativa de todo mundo depois. E aí tem clubes mais difíceis de você controlar a ansiedade, né? Caso de Sport e Ceará, né? O Sport, ele dos últimos 10 anos, 10 anos que a gente tem o Sport, 10 anos, são 8 Série As, né? Então... E aí são 2 Série B seguidas, né? E agora tá na terceira. Não, Sport não. Sport não. Agora a terceira seguida. Exato, Então, e são torcidas de muito... São clubes com muita torcida, Sport e Ceará. Então, você controlar essa expectativa, nenhum dos dois no G4 ainda. Então, acho que o Sport chegou no G4, o Ceará ainda não. Mas é interessante, né? É interessante. Sim. O Ceará teve uma alavancagem no passado, ele tentou subir. Então, quando você pega o nível de investimento do Ceará, era um investimento para subir, ele não consegue subir, então isso pode comprometer anos subsequentes, é o que a gente sempre fala, né? Esse investimento com responsabilidade. A Série B, ela é sempre mais, ela é mais achatada, é mais complexo fazer o acesso. A sensação da Série B é que se ela tivesse 5 rodadas a menos
os 4 de acesso seriam diferentes. Se tiver 5 rodadas a mais, os 4 de acesso também seriam E diferentes. se você pegar Cada o rodada é nível uma de investimento loucura. do Criciúma é bem menor que o investimento do Ceará. É. E ele faz o acesso. Né? E ele vai ter o direito, ele vai ter o dinheiro da televisão da Série A desse ano. Então, e se ele fizer a manutenção, ele já começa a espaçar para os clubes que são similares a ele. Né? Temos que liberar nosso convidado. Infelizmente. Embora brasileiro, né? Mora hoje na Europa. Então, a agenda dele aqui é a hora em euro, né? Então fica mais caro. Só uma conclusão. Acho que essa última resposta do Lucas conseguiu fechar bem essa dúvida que a gente tinha sobre um clube quebrar. Sim. Porque acho que o futuro vai nos dizer que talvez clube no Brasil não vai chegar a quebrar, mas ele vai se tornar irrelevante. Ele vai começar a perder a relevância. Então, é pior que quebrar, né? Porque, na verdade, pô, eu prefiro tomar um choque ali para me recuperar Aham. do que me acostumar a ter que brigar para não cair todo ano, né? Só fazer uma amarração em relação, até que a gente falou no evento de lançamento do relatório ontem, lá na Galápagos, ele não vai chegar a quebrar, mas ele vai diminuir o seu valor, né? O seu equity value. Então, quando o que a gente não quer ver mais é clube sendo vendido em situação emergencial. Então, ao invés de a gente chegar ao momento que a gente não consegue mais pagar nossas dívidas, por que a gente não começa um processo de M&A orgânico, natural? Eu vou começar a escolher o meu comprador, eu vou me preparar. Que no mercado a gente fala de enfeitar a noiva. Eu começo a enfeitar esse clube para eu ser sedutor a esse comprador, para eu poder escolher os próximos compradores. Porque quando chega no aperto, eu não vou ter opção, eu vou ter que pegar o primeiro dinheiro que eu vou ter que fazer um roadshow com pressa, eu vou ter que escolher o primeiro cara com liquidez. Então, é interessante que a gente não precisa entender esse movimento de diluição de equity, né, de venda de participação, como sendo um vilão. Né? Acho que tem um momento que, se eu sou o Avaí, o Atlético Goianiense, o Juventude, o Ceará, esses clubes que estão, Goiás, por que eu não posso ter a inserção de capital inorgânico de forma natural e assertiva, escolhendo um bom comprador para ser mais competitivo na Série A? Essa é uma grande provocação. Então eu não preciso esperar quebrar para vender o clube. Sim. Eu posso fazer uma transição saudável. Eu não torço pro Corinthians quebrar. Eu fico bem feliz. Você tá feliz com o Corinthians agora, né? Eu percebi que eu nunca poderia ser jornalista esportivo, porque o Grafietti ia falando, eu tava assim, ó, ouvindo. Eu com lágrimas caindo. Desculpa, Corinthians, mas aqui não é... Aqui tem clubismo, né? Desculpa. Assim como o Palmeiras melhorou quando o Thiago entrevistou o Grafietti lá atrás, agora É isso. o retorno do Corinthians. O papo tá muito bom, lógico, a gente ficaria aqui mais umas 2, 3 horas falando tranquilamente, mas temos que liberar o homem. César, muito obrigado pela participação, bom retorno, e sempre que estiver no Brasil, avisa a gente que com certeza queremos você novamente aqui, e obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado aqui, enfim, por discutir, debater com vocês. Eu acho que é legal trazer esse tema para o mercado. A gente está vendo o mercado financeiro olhar o futebol de uma maneira um pouco mais organizada e com menos receio. Então, sempre que a gente puder trazer esses temas e conseguir convencer o mercado de que dá para fazer do jeito certo, contem comigo e vai ser sempre um prazer. Da hora. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado. Mais uma vez, um prazer. Valeu, senhor Thiago. Valeu, Mar, mandou muito. Muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta e fui!